Mega operação mira o Grupo Refit, apontado como o maior devedor de impostos de São Paulo. E você vai ver também. Lula elogia a prisão de Jair Bolsonaro. E ainda, incêndio em Hong Kong deixa centenas de desaparecidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu acompanhar mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos acompanhar os destaques desse dia 27 de novembro. E olha só, a Receita Federal e órgãos parceiros desarticulam um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, ligado à Operação Carbono Oculto. As ações da Operação Poço de Lobato acontecem em 5 unidades da federação. Vamos ver. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo realizam uma mega operação para desarticular um sofisticado esquema bilionário ligado à Operação Carbono Oculto. O principal alvo é o Grupo Refit, que é o maior devedor do país, com débitos superiores a 26 bilhões de reais aos cofres públicos. A investigação se dá por conta da sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Estão sendo cumpridos 126 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. O grupo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto deste ano. Além dos mandados, ações judiciais cíveis bloquearam mais de 10 bilhões de reais em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário. Por meio de complexas operações financeiras, o grupo movimentou mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar e blindar os lucros. As operações financeiras eram administradas pelo próprio grupo, que controla empresas financeiras e utiliza estruturas internacionais para blindagem patrimonial. A investigação abrange todos os níveis da cadeia de combustíveis, da importação à comercialização ao consumidor final. O grupo possui núcleo no estado do Rio de Janeiro e atuação em praticamente todo o território nacional. As polícias militar e civil realizam a Operação Barricada Zero em comunidades na Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, ficou totalmente fechada nos 2 sentidos por pelo menos 40 minutos nesta quinta-feira, por conta de um intenso confronto em áreas sob domínio da facção Terceiro Comando Puro. Imagens de redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça no complexo de Israel. O tiroteio também chegou a impactar a circulação de trens no ramal Saracuruna da Supervia. O serviço do BRT chegou a ser interrompido nos 2 sentidos, na altura da estação Mercado São Sebastião e próximo à estação Vigário Geral. A Operação Barricada Zero acontece também em outras localidades da capital fluminense. O presidente Lula afirmou na última quarta-feira que a democracia se aplica a todos. Ele elogiou o processo que levou seu antecessor, Jair Bolsonaro, à prisão para cumprir pena de 27 anos de reclusão por tentativa de golpe. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quarta-feira o processo que levou seu antecessor Jair Bolsonaro à prisão para cumprir pena de 27 anos de reclusão. A declaração ocorreu no dia seguinte à ordem do Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente começasse a cumprir sua pena por tentativa de golpe de Estado. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Uma demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. O STF tornou na terça-feira definitiva a sentença de Bolsonaro, que permanecerá detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma cela especial adaptada como um quarto, com frigobar, ar-condicionado e televisão.
Eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Bolsonaro é o quarto ex-presidente brasileiro preso desde o fim da ditadura em 1985. Os demais são o próprio Lula, condenado por corrupção, mas cuja sentença foi posteriormente anulada por erros processuais, Michel Temer e Fernando Collor de Mello. A França pede a condenação para o fabricante europeu Airbus e para a companhia aérea Air France por causa de um acidente em 2009, que deixou mais de 220 mortos. O voo Rio-Paris caiu no Oceano Atlântico poucas horas após a sua decolagem. O Ministério Público francês pediu nesta quarta-feira uma condenação para o fabricante europeu Airbus e para a companhia aérea Air France, julgados em apelação por homicídio culposo após o acidente do voo Rio-Paris em 2009, que deixou 228 mortos. A Air France e a Airbus foram absolvidas em primeira instância em abril de 2023. Quando o Tribunal Correcional de Paris considerou que, embora tenham sido cometidas imprudências e negligências, não foi possível demonstrar nenhum vínculo causal seguro com o acidente mais mortal da história das companhias aéreas francesas. Em 1º de junho de 2009, o Airbus, que partiu do Rio de Janeiro rumo a Paris, caiu no meio da noite no Atlântico, poucas horas após sua decolagem, causando a morte de seus 216 passageiros e 12 membros da tripulação. A bordo do A330 havia pessoas de 33 nacionalidades, entre elas 58 brasileiros e 72 franceses. As caixas pretas confirmaram a origem do acidente, o congelamento das sondas de velocidade enquanto o avião voava em grande altitude. A Air France é acusada de não ter fornecido aos pilotos um treinamento adequado sobre situações de congelamento das sondas Pitot, que medem a velocidade do avião no exterior, e por não ter informado suficientemente suas tripulações. A Airbus enfrenta acusações de ter subestimado a gravidade das falhas das sondas anemométricas e de não ter tomado todas as medidas necessárias para informar com urgência as companhias aéreas que as utilizavam. Cada uma das empresas está sujeita a uma multa de 225 mil euros, o equivalente a 1,4 milhão de reais. E olha só, o Banco Central aprovou a indicação de Nelson Antônio de Souza para presidir o Banco de Brasília. A data da posse não está confirmada. Em meio à crise desencadeada pela Operação Compliance Zero da Polícia Federal, Nelson de Souza, com larga experiência no mercado, foi sabatinado pela Câmara Legislativa para assumir a presidência da instituição. A nomeação ocorre em paralelo às medidas judiciais que afastaram a antiga direção e determinaram auditorias. Especialistas apontam que a urgência agora é a reconstrução da governança interna e a execução de exames rigorosos sobre as operações da instituição do Distrito Federal para a compra do Banco Master nos últimos 2 anos. A decisão da 10ª Vara Federal Criminal substituiu a intervenção formal do banco no BRB anteriormente prevista como medida cautelar, pela realização de uma auditoria minuciosa. O Banco Central terá 20 dias para concluir a análise das operações realizadas este ano e 60 dias para examinar as transações de 2024, devendo apresentar relatórios detalhados e documentação comprobatória diretamente ao juízo. Mais de 300 mil microempreendedores individuais podem ser excluídos do Simples Nacional se não regularizarem a situação junto à Receita Federal. Os contribuintes das MEIs ainda têm tempo para acertar as contas e evitar a exclusão. A Receita Federal notificou mais de 340 mil MEIs, que estão com pagamentos atrasados e podem ser excluídos do Simples Nacional. Do total que receberam aviso, 250 mil têm mais de 6 parcelas vencidas, condição que caracteriza a hipótese de exclusão do acordo pelas regras vigentes. Além dessas notificações, a Receita encaminhou outras 204 mil mensagens adicionais a contribuintes com parcelamentos do Simples Nacional que apresentam 1 ou 2 parcelas em atraso. Segundo a Receita, mesmo nos casos em que haja a possibilidade de exclusão, a perda do parcelamento não impede a regularização do débito em âmbito administrativo.
e a regularização imediata pode permitir ao contribuinte manter um valor menor da dívida, evitando a incidência de novos encargos, acréscimos legais ou honorários. O processo de renegociação é feito de forma online. O contribuinte pode verificar sua situação e solicitar nova negociação pelo portal de serviços da Receita Federal, disponível no site da Receita. O acesso está localizado no menu Meus Parcelamentos do Simples. A regularização da situação junto à Receita permite, além de preservar a inscrição no Simples Nacional, garantir benefícios do INSS, evitar a cobrança judicial, facilidade para financiamento e abertura de conta e apuração de débitos em valores fixos. A consulta sobre as pendências pode ser feita por meio do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual, com o certificado digital ou o código de acesso ou pelo aplicativo MEI, disponível nos sistemas Android e iOS. E você vai ver a seguir: membros da Guarda Nacional Americana foram baleados em Washington e estão em estado crítico. E antes do intervalo, o tempo na cidade de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Termômetros marcam 27 graus por lá. A Redação Hit volta daqui a pouco. Os bombeiros de Hong Kong procuravam nesta quinta-feira mais de 300 pessoas desaparecidas após o grande incêndio que destruiu um complexo de arranha-céus residenciais no pior desastre em décadas no território. Até o momento, 65 mortes já foram confirmadas. O incêndio começou na tarde de quarta-feira em um complexo residencial de 8 torres e 2.000 apartamentos. As chamas começaram nos tradicionais andames de bambu que cercavam os edifícios de 31 andares do complexo Wang Fu Court, no distrito de Tai Po, na zona norte, que passava por reformas. Estes andames são muito usados no território semi-autônomo, mas podem ter sido uma causa das chamas se espalharem tão rapidamente. As autoridades afirmaram que os incêndios em 4 das 8 torres de apartamentos já foram extintos e as chamas em outros 3 edifícios estão sob controle. Apenas um arranha-céu não foi afetado. O trabalho dos bombeiros enfrenta muitas críticas e os moradores afirmaram que não houve alarme de incêndio. O fogo se alastrou muito rápido, vi uma mangueira tentando salvar vários prédios e achei que era muito lento. Observando-os queimaram por horas. Porque o corpo de bombeiros não lidou adequadamente com essa situação repentina. É muito triste. Centenas de pessoas se reuniram nas ruas próximas e em áreas públicas para organizar a ajuda aos moradores afetados e aos bombeiros. O que mais precisamos, como nos disseram os bombeiros agora há pouco, são roupas íntimas e toalhas descartáveis, porque elas ficaram encharcadas de suor durante o combate ao incêndio. As autoridades abriram uma investigação sobre o incêndio, incluindo a presença dos altamente inflamáveis andames de bambu e das redes de proteção de plástico que envolvem estas estruturas. A Agência Anticorrupção de Hong Kong iniciou uma investigação sobre as reformas no complexo residencial. A polícia anunciou a detenção de 3 homens suspeitos de terem deixado de modo negligente embalagens de espuma no local. O chefe do executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou que todas as obras importantes da cidade serão inspecionadas imediatamente. 2 membros da Guarda Nacional foram baleados na última quarta-feira em Washington, perto da Casa Branca, e estão em estado crítico. O incidente foi denunciado pelo presidente Donald Trump como um ato de terror na capital dos Estados Unidos. Os 2 membros da Guarda Nacional que foram baleados na
Em Washington, perto da Casa Branca, estão em estado crítico. O agressor seria um imigrante afegão que vivia em Washington desde que chegou aos Estados Unidos em 2021, de acordo com o presidente Donald Trump, que chamou o ataque de ato de terror. Este ataque hediondo foi um ato de maldade, um ato de ódio, um ato de terror. Foi um crime contra toda a nossa nação, foi um crime contra a humanidade. O tiroteio ocorreu em uma estação de metrô a 2 quarteirões da Casa Branca no início da tarde, quando as ruas e comércios estavam movimentados. O incidente foi descrito por Muriel Bowser, prefeita da capital americana, como um tiroteio direcionado contra os guardas. O diretor do FBI, Kash Patel, informou que os 2 guardas ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital, esclarecendo informações anteriores de que teriam sido mortos. Jefferson Carroll, vice-chefe da polícia de Washington, disse que o agressor fez uma emboscada. Por volta das 2h15 desta tarde, membros da Guarda Nacional do Distrito de Colômbia estavam realizando patrulhas ostensivas na área da Rua 17 Noroeste com a Rua 1. Quando um suspeito apareceu na esquina, levantou o braço com uma arma de fogo e atirou contra os membros da Guarda Nacional. Este é o incidente mais grave envolvendo a Guarda Nacional desde que o presidente Donald Trump começou a enviar tropas para as ruas de diversas cidades governadas por democratas, logo após o início de seu segundo mandato em janeiro. O secretário de Defesa Pete Hegseth anunciou durante uma visita à República Dominicana que vai enviar mais 500 soldados para Washington. Isso só vai fortalecer nossa determinação, jamais recuaremos, garantiremos a segurança de nossa capital e de nossas cidades. Aliás, isso aconteceu a poucos passos da Casa Branca, não permitiremos que isso aconteça. Dezenas de pessoas que passavam pelo local viveram momentos de caos. A área foi isolada e dezenas de viaturas policiais e outras forças de segurança locais e nacionais foram enviadas ao local. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Conhecida como o Jardim da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis é uma cidade localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, com forte influência da cultura alemã. Fundada em 7 de setembro de 1858 por imigrantes, o município preserva até hoje suas tradições na arquitetura, gastronomia, música e dança. A cidade também é famosa por suas flores e jardins, sendo considerada a cidade mais florida da região. E vamos com uma câmera ao vivo de Nova Petrópolis. Por lá, os termômetros marcam 28 graus. E olha só, a cidade preserva fortemente a cultura germânica em sua culinária, com pratos típicos como o joelho de porco com chucrute e na arquitetura em Zamiel. Os imigrantes trouxeram consigo as suas tradições e conhecimentos, que deram origem ao desenvolvimento agrícola e artesanal da região. E esta edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima quinta-feira a todos e até mais!